Eles riram da velha no certo, mas sua casa protegeu a todos da seca fatal. A primeira vez que viram Dona Elsa, já com 78 anos, espalhando panos de sombra sobre as mudas de alface no quintal, ou remendando pequenas valas para a água da chuva nas cisternas improvisadas, foi como assistir alguém vestir a terra com um manto de precaução. As redes verdes cobriam os canteiros um a um, protegendo do sol. Dona Zilda, a vizinha mais nova, comentou na fila do armazém que Dona Elsa tinha perdido o juízo. É o que acontece quando a gente fica tempo demais no passado, disse ela, apontando com o queixo para a casa humilde de Dona Elsa, lá no fim da rua, que cobria com um toldo de palha, como uma galinha cobre os pintinhos. Daqui a pouco ela está tapando a própria casa como se fosse um caixão de segredos. Elas riram em volta da pilha de batatas, apoiadas nos carrinhos de feira, fingindo que não estavam olhando demais enquanto a velhinha lá embaixo no vale puxava mais uma carga de galões de água vazios na carroça de mão, vindo do poço comunitário com esforço e silêncio. Os netos dela, só dois que vinham de visita anual, 10 e 12, vinham atrás como sombras, cada um arrastando um feixe de garrafas PET maiores que o corpo. Era final de outono de 2023. Mesmo com as últimas chuvas ainda molhando a terra, todo mundo sentia o aviso no vento. O verão fora seco, duro, sem piedade. O riacho do vilarejo estava baixo. Os mais velhos diziam, por notícias que vinham da capital e das fazendas mais para o interior, que o tempo tinha virado estranho do outro lado do país. E o que muda lá sempre acaba encontrando caminho até o sertão. Mas ninguém esperava o que estava chegando, muito menos as novas famílias que se mudaram para o vilarejo. O nome dela era Elsa Marcondes, 78. Um rosto como pano antigo, liso, esticado, marcado por pouca conversa. O marido, seu Joaquim, morrera 20 anos antes, acertado no peito por crise do coração, enquanto capinava a horta sob sol forte. Caiu, tentando voltar à porta. Quando Elsa o encontrou, as marcas dele na terra já estavam meio cobertas pelo mato. Ela o enterrou perto do jambo atrás da casa, e continuou andando como se nada mudasse. Talvez para uma mulher como ela, nada mudasse mesmo. Diziam ser gente de outro tipo, sangue de roça, ou só teimosia por dentro. Não tinha parente por perto, nenhum filho para ajudar a cuidar da casa, nenhum dinheiro para pagar mão de obra. Tinha um quintal, uma neta adolescente que viria para as férias e agora, aparentemente, um plano para transformar a despensa num cofre dentro de outro cofre. O que ela está fazendo? Alguém perguntou no terceiro dia. Seu Jorge cuspiu de lado e respondeu. Fechando a casa para morar no escuro, aposto. Mas Dona Elsa não estava se trancando. Não exatamente. De longe, o que construía parecia um anexo enxertado no casebre. Só que semana após semana, aquilo foi crescendo ao redor de cada parede do fundo. Um telhado baixo, uma sala externa. Não era varanda, não era galpão, era um corredor comprido e estreito de tijolos de adobe envolvendo a velha casa de taipa. Abraçava os quatro lados e só parava onde a chaminé da cozinha de lenha subia na parede de trás. Ninguém no vilarejo vira nada igual, ninguém ofereceu ajuda. Ocupados demais com a rotina da cidade no campo. Reformar telhados, abrir valas para fibra ótica, reforçar piscinas. Todo mundo sabia que o verão seria quente, e ninguém tinha folga para se preocupar com a mulher que parecia achar que a cabana precisava de armadura. Só que na terceira semana o povo começou a falar de novo, mais baixo, com menos riso, porque Dona Elsa não estava só levantando uma casca. Ela estava preenchendo por dentro. A neta Marina, com 16, chegou para as férias, e passou a carregar mais que livros. Empilhava potes de vidro, trazia feixes de ervas secas, arrastava sacos de estopa cheios de sementes. Dona Elsa cortava ramos de hortelã e pendurava nos ganchos sob as traves. Selava cada fresta com barro e cal, e por cima ainda colocava telhas. O cheiro de terra molhada, ervas, fumaça e suor saía daquele corredor estranho como um incenso lento. E então, veio o que fez seu Jorge parar de debochar de verdade.
Dona Elsa revestiu toda a face norte do anexo em volta da despensa com barris de água. Não era uma pilha desorganizada, era uma parede inteira, barris de madeira, de plástico, galões, tudo no tamanho certo, encaixado com precisão e limpo, limpo de doer. Ela devia estar juntando aquilo desde o fim do verão anterior. Era água para aguentar o dobro do que 3 famílias gastariam, mas ninguém dizia nada na cara dela. Os mais velhos acenavam com educação, se cruzavam com ela no armazém. Os mais novos desviavam o olhar. Só Dona Iracema, a costureira que trabalhava lá para os lados do arroio seco, teve coragem de perguntar. Esperando visita para este verão? Perguntou quando Dona Elsa levantou um saco de mandioca para dentro da carroça de mão. Dona Elsa piscou uma vez. Devagar. Não, senhora. Então você está se fortificando para um cerco, é isso? Dona Elsa olhou para a neta. Marina estava perto do poço, assistindo a 2 sabiás brigarem por um pedaço de fruta. Não. Então, pelo amor de Deus, o que você está construindo? Dona Elsa hesitou um segundo. Aí disse. Um lugar onde a seca não entra. Dona Iracema bufou. Ninguém para a seca, menina. A gente só aguenta até passar. Os olhos de Dona Elsa não se mexeram. Dá para parar se você mantiver ela do lado de fora. E foi só isso. Em dezembro, o vilarejo começou a sentir. O primeiro mês de estiagem veio cedo. Deixou quase um mês sem chuva. E quebrou o ânimo por aí. A família de seu Jorge perdeu metade dos coqueiros por falta de irrigação. Na casa dos Oliveiras, uma criança quase desidratou quando a bomba do poço quebrou e a água parou de subir. E lá no baixinho, a casa de Dona Elsa soltava o cheiro de comida no mesmo ritmo de sempre. Ela não apareceu na vila nenhuma vez para buscar mais água. No ano novo, os outros já tinham gasto o que tinham. Poços secos chiavam nos quintais, e os homens xingavam o calor, que fazia tudo evaporar rápido e sujo. Mas a despensa de Dona Elsa não fraquejava. O corredor estreito que ela tinha feito mantinha os barris protegidos, cheios, mais frescos. O sol não chegava neles, a poeira não tocava, e cada litro que ela usava dentro de casa tinha ficado semanas maturando e decantando dentro daquela casca de barro. A casa dela ficou fresca a ponto de alguém ver em fevereiro roupa pendurada num varal atrás, secando no ar quente como se fosse possível. E pela primeira vez em muito tempo, Marina não adoecia com aquelas gripes de verão que derrubavam criança por semanas. Em março, ninguém ria mais. Em abril, começaram as cópias. Meia dúzia de casas no vilarejo passou a improvisar galpões de sombra e cisternas. Os homens cavavam buracos extras, faziam anexos, tentavam enterrar caixas d'água, mas não era igual. A água deles já estava racionada. O telhado continuava deixando o sol entrar, e eles não entendiam o principal. Dona Elsa não tinha só guardado água. Ela tinha feito da água uma parede, um isolamento, um escudo e provisão ao mesmo tempo. Era uma defesa contra um inimigo que todo mundo esquecia de temer até ser tarde, a escassez. E não foi só a água dela que ficou fresca, ela também ficou. Quando o calor começou a descer das encostas e a terra rachou metade do vale, a casa de Dona Elsa continuou fresca e firme. Ela nunca disse, eu avisei. Nunca se exibiu, nunca explicou. Mas no outono seguinte, quando o ar voltou a ficar menos cortante, viram seu Jorge pregando toldos na lateral da própria cabana. Devagar, sem jeito, calado. E Dona Elsa só continuou a colher mais ervas para secar. A terra se recompôs, mas a lição daquele verão não descongelou. Abril trouxe o cheiro de terra molhada e coisa renascendo, poços cheios, hortas brotando, caixas d'água com a água cristalina sem salvação para as prateleiras do mercado. E no meio de tudo, a casa de Dona Elsa ficou como um livro guardado em igreja. A seca tinha sido pesada naquele verão, como uma maldição. Mas a manga de barro que ela construiu em volta da casa aguentou, jogou o sol para fora, segurou o vento seco longe, conservou a água, conservou os mantimentos, manteve Marina fresca e sem doença pela primeira vez em 2 anos.
Ninguém foi agradecer, mas passaram a observar ela com outros olhos. Na primeira semana de maio, ela já estava cedo com a enxada, plantando árvores menores perto da borda ressequida do riacho, árvores que outros teriam deixado para o fim do verão. Marina, a neta, vinha atrás como uma sombra treinada. Marina agora carregava um regador pequeno e usava o chapéu de palha antigo da avó, como se aquilo tivesse peso. Ezequiel, o mais quieto, muitas vezes arrastava galões sozinho enquanto Elsa abria caminho. Eles trabalhavam em turnos longos: plantar, regar, colher. Dona Elsa não olhava mais para as colinas onde a família de seu Jorge tinha ficado meio soterrada na poeira da terra seca, não levantava o rosto para a crista, onde os oliveiras estavam montando um anexo torto, pregado de qualquer jeito. Ela quase não falava, a não ser para dar instruções aos netos, e o que ela construiu depois fez o povo cochichar tudo de novo. Porque Dona Elsa não só reabasteceu o corredor de barro, ela dobrou, ela estendeu, repetiu o mesmo método: tijolos, cal, barro para vedar, palha para preencher. Só que desta vez ela não grudou a casca no corpo da casa. Ela se afastou alguns metros, construiu algo que parecia um corredor maior, com um segundo telhado, quase um claustro, quase a concha de uma fortaleza. Em junho, a casa tinha crescido até ficar com o dobro da largura, um anel de espaço seco e isolado em volta inteira. Alto o suficiente para caminhar por dentro, largo o suficiente para empilhar mantimentos dos dois lados. Disseram que ela estava construindo um caixão de novo, mas o anexo de seu Jorge já tinha desabado com os ventos do fim da primavera, então ele não falou muito. Numa manhã, o padre Antônio de Alvarenga apareceu com um pote de doce de abóbora como presente e desculpa. Disse que estava verificando a saúde moral das famílias mais isoladas do vilarejo. Dona Elsa não abriu a porta. Quem abriu foi Marina. Ela está no quintal. O padre pigarreou sem jeito. Talvez eu possa falar um minuto. Marina não saiu da frente. Alguns segundos depois, a voz de Dona Elsa veio de algum lugar de trás da parede de barro. Deixa o homem falar. Então, o padre falou. Elogiou a força dela, a coragem, o exemplo. Mas os elogios ficaram finos, rápido, e viraram pergunta, rodeando como quem tenta não dizer o que quer dizer. Mas não acha que já passou da hora de buscar mais convivência? Mais comunidade? Silêncio. Dona Elsa saiu pela lateral do corredor. Luvas sujas de terra, mangas molhadas, cabelo grudado de suor. Eu tenho convivência, disse. Onde, Elsa? Ela olhou para os netos e depois para a parede de potes, subindo atrás deles. Aqui. O padre limpou a garganta. A palavra diz. Eu sei o que diz. Ele ia continuar, mas ela acrescentou sem levantar o tom. Também diz que mulher sábia constrói a própria casa. Ele abriu a boca de novo. Dona Elsa virou as costas e voltou ao trabalho, dizendo por cima do ombro: se quiser ajudar, pega um galão e empilha. Se não, não fica na frente do sol. O pote de doce ficou na soleira. Ela nunca abriu. No fim de julho, a casa dela parecia menos um lar e mais uma obra defensiva. Quem passava de carro indo ao armazém diminuía a marcha sem perceber quando entrava no campo de visão do vilarejo dela. Uns diziam que ela estava se preparando para a guerra. Outros diziam que ela tinha virado do avesso. Mas os mais quietos, os mais velhos, os que lembravam da seca de 57, da enchente de 63, do vendaval que arrancou o telhado de uma escola, esses só acenavam e murmuravam. Ela entende o que vem, dá para sentir nos ossos. E não estavam errados porque o verão seguinte virou estranho. O sol bateu por tempo demais. Nuvens vinham, mas não deixaram chuva. O riacho baixou a níveis que ninguém lembrava desde que os primeiros colonos cruzaram aquela curva décadas atrás. As plantações ficaram pálidas, depois amarelas, depois quebradiças. As galinhas botaram menos, as vacas emagreceram. Poços que corriam claros na primavera começaram a cuspir areia e água com gosto de ferro em agosto. E o povo começou a sussurrar uma palavra antiga, como se ela chamasse coisa ruim só de ser dita: seca.
Tentavam não falar alto, porque no sertão seca não significa só calor, significa doença, poeira, fogo na primeira faísca, significa caça sumindo e colheita virando nada. E significa uma coisa pior ainda, o verão mais traiçoeiro. Quando a água vai errada, a terra não se hidrata direito. A chuva vem fraca, depois o sol queima, depois fraca de novo. A terra fica rachada e cortante e nada cresce limpo. A água evapora e seca e evapora outra vez. O poço chia, a bomba entope. E se você não planejou de verdade, você não chega em fevereiro. Só que Dona Elsa tinha planejado e desta vez ela não tinha só água. Tinha sementes separadas por tipo, secas, guardadas em caixas, barris, sacos. Tinha isolamento em camadas, estopa, lã, palha, ramos presos por dentro do corredor, como um remendo bem feito. Tinha pequenas aberturas, prateleiras perto do teto, espaços atrás dos tijolos da chaminé, para guardar temperos. Ela transformou a casa numa máquina viva de conservação, fresca por dentro, úmida no ponto, quase à prova de seca. Os vizinhos assistiam em silêncio, sem risadas, mas ainda sem pedir ajuda, até a poeira chegar. Chegou no fim de setembro, violenta, do nada, como carreta desgovernada descendo serra. Não era tempestade ainda, era só um sopro do sul que entortou telhados, derrubou uma cerca no vilarejo, e fez metade dos homens correrem para amarrar pilhas de feno com corda e lona, mas não a de Dona Elsa. A horta dela não se mexeu, nem quando o segundo vento veio uma semana depois, mais quente, mais forte, assobiando da crista como se fosse bicho antigo com fome. Depois desse, seu Jorge apareceu sem orgulho, sem amizade, só quieto. Parou do lado de fora da cerca e esperou. Dona Elsa saiu, limpando as mãos num pano. Ele olhou para a parede de barris, para as fileiras duplas de galões cheios, todos frescos e encaixados atrás de tijolos vedados. Eu estou sem água, disse ele por fim. Dona Elsa assentiu. Eu posso trocar? Ele emendou. Ela não disse sim nem não, só observou. Você riu? Ela disse sem raiva. Só como quem registra um fato. Eu estava errado. Mesmo assim ela ficou em silêncio. Eu ajudo na horta para você, trago meu filho. A gente limpa aquele lote atrás da sua casa, onde as pragas começaram a invadir de novo. Ela segurou o olhar dele por mais um segundo, depois assentiu. Perto do riacho, sim. Não perto da casa, não desta vez. E assim o primeiro homem do vilarejo começou a trabalhar para ela. Depois vieram outros. Os Oliveiras mandaram uma das filhas com uma cesta de pão de queijo e um pedido para ver como se fazia um corredor daquele tipo. O padre Antônio voltou, dessa vez com as mangas arregaçadas e uma enxada na mão. Em novembro, metade do vilarejo tinha anexo subindo como brotos estranhos grudados nas casas. Nenhum tão vedado, nenhum tão bem preenchido, mas tentavam. E Dona Elsa terminou o anel dela, colocou um caminho de pedra da parede de trás até o porão de raízes enterrado e fechou aquele trecho também. Um túnel fresco, sem vento, a seca não tocava. Aí ela parou de construir, só deixou os outros olharem. Esperou, porque ela sabia que o pior ainda não tinha vindo. Veio sem aviso, como cobrança do céu. A manhã de 4 de dezembro amanheceu calma, o orvalho brilhando nas janelas de todas as casas. Um silêncio pesado caiu no vilarejo do tipo que faz até os pássaros segurarem o canto. O céu era uma placa cinza de nuvem parada, e o vento tinha sumido como se prendesse a respiração. Dona Elsa ficou na entrada de trás do corredor, levantando o braço para testar o ar. Sentia um peso. Não era chuva nem calor ainda, era pressão. A galinha estava inquieta. Os netos estavam quietos. Ezequiel olhava para a crista como se esperasse ver alguma coisa subir por lá. Naquela noite começou a poeira sem som, subindo reto em lâminas, constante e assustadora na indiferença, sem redemoinho, sem vento, só um pano marrom descendo e descendo. Em 6 horas, as cercas desapareceram. Em 12, portas ficaram bloqueadas. De manhã,
O assentamento quase sumiu sob aquilo. Quem manteve a horta coberta a noite inteira teve sorte. O cheiro de terra molhada continuou subindo. Quem deixou a horta ao léu para economizar tempo, achando que colheria depois, acordou com os canteiros selados e escuridão. E pior, a maioria não conseguia fazer a terra pegar, porque as primeiras horas da tempestade de poeira vieram molhadas, encharcaram tudo antes do ressecamento duro. Vasos deixados sob o sol ficaram lisos, inúteis. Sementes viraram pasta, mudas quebravam. A casa de Dona Elsa brilhava na tempestade como uma lanterna. Lá dentro, estava fresca. Não um frescor de inverno, mas um frescor firme, expirável, como dentro de uma despensa habitada há anos. As paredes duplas do corredor não tinham só segurado o calor, tinham barrado o vento, a entrada da poeira e mantido cada semente seca. Marina e Ezequiel trabalharam em turnos naquela noite, regando o canteiro interno. Usavam primeiro o mais fino, lascas de cedro para compostagem, folhas secas, gravetos encerados para acender fogo. Dona Elsa tinha ensinado a prioridade. Comece o plantio, mantenha úmido. Não desperdice água fresca até o plantio estar limpo. Feche a saída de ar quando o vento assobiar. Tenha sempre 2 dias de vantagem. Eles tinham treinado isso no outono como exercício. Agora faziam sem falar, no silêncio enterrado da casa, com as janelas fechadas por 2 camadas de madeira e resina. Dona Elsa vigiava o túnel lateral. Ele ligava o fundo da casa ao porão antigo, onde muita família só entrava na primavera quando o chão amolecia. Mas ela tinha preparado no outono. Espalhou lascas de cedro, tampou vazamentos, reforçou a inclinação. Ali estavam as melhores provisões: carne curada, queijo duro, maçã seca, potes de banha. Ela checava de tempos em tempos porque não confiava em tempestade educada e estava certa. No 3º dia, a poeira já estava na altura do peito de um homem. Telhados cederam, o cheiro sumia no marrom. O vento voltou, cortando o vilarejo como lâmina, dobrando cajueiros. Montanhas de poeira empurravam contra paredes, procurando frestas, transformando cada casa num túmulo enterrado, menos uma. O corredor da casa de Dona Elsa não era improviso, era cálculo. O telhado do corredor tinha inclinação, para que a poeira escorregasse e não acumulasse. As beiradas estavam reforçadas, as paredes tinham estrutura dupla com espaço para ceder sem quebrar, e a chaminé tinha uma cobertura simples de lata, feita de cano reaproveitado, montada para cortar a queda de poeira e manter a saída aberta. No 4º dia ouviram a primeira batida fraca, hesitante. Ezequiel, assustado, deixou cair um feixe de sementes. Dona Elsa se levantou, escutou, e foi até o corredor da frente, onde a porta original agora ficava recuada, escondida dentro do anel externo. Ela abriu a porta de fora um pouco e encontrou uma figura pálida caída contra os tijolos. Era Dona Iracema, a costureira, quase desmaiada de sede e fome, dedos duros, um pé sem chinelo, cabelo coberto de poeira. Dona Elsa puxou a mulher para dentro sem dizer nada. Tirou o lenço dela, enrolou um cobertor, deu caldo quente perto do fogão. Eu saí de casa faz 2 dias. Iracema conseguiu sussurrar depois de um tempo. O poço secou, a comida acabou. Os passarinhos foram os primeiros. Dona Elsa não comentou, só colocou mais um pedaço de rapadura no leite e entregou o outro cobertor. Antes de escurecer, vieram mais 2. O filho mais velho dos Oliveiras, carregando a irmãzinha. Não devia ter 5 anos, quase desacordada. O pai deles tinha saído para buscar água e não voltou. A água deles estava acabada há um dia. Dona Elsa deixou entrar sem discurso, sem sermão. Abriu o espaço, deu água fresca com melado, secou roupa, puxou colchões, reorganizou cobertas. Mandou os netos dormirem no corredor lateral. Vocês dormem junto da parede de mantimentos hoje, disse ela. É mais fresco. Marina assentiu. Ela já sabia. No 6º dia, 10 pessoas estavam na casa.
Ninguém perguntava mais por que ela tinha construído aquilo. Só pediam comida e Dona Elsa dava. Mas não de graça. Você carrega a água, ela disse ao padre Antônio, que chegou quase sem ficar em pé, com uma mão queimada de uma tentativa ruim de acender um fogareiro. Pega da parede sul, tira e repõe sem deixar buraco. Para a esposa de seu Jorge, que chorava porque o marido não tinha voltado depois de tentar desentupir o poço, você separa as sementes das folhas secas. A gente precisa de plantio limpo para cozinhar. Para a filha dos Oliveiras, tossindo, mas acordada. Você varre a poeira, não tudo. Deixa a base no chão, segura a umidade. Todo mundo tinha tarefa. Ninguém resistia porque ninguém mais tinha comida. E porque Dona Elsa não chorava, não implorava, não prometia, só agia. E no ritmo dela os outros seguiam. No 8º dia, a poeira começou a mudar. Não assentar. Mudar. O vento empurrou massas para os morros. Um galpão perto do riacho apareceu achatado. O porão da família de seu Jorge cedeu. Alguém disse que viu a ponta de um cano de irrigação saindo da poeira como lápide, mas ninguém sabia de quem era. Dentro da casa de Dona Elsa, o ar seguia fresco e úmido. A comida apertava, mas ela fazia feijão seco, banha, aveia esmagada. Racionava por concha, não por prato. Ninguém reclamava. Uma noite, mexendo uma panela com água fervida e carne seca, Dona Iracema perguntou baixo: "Como a senhora sabia?" Dona Elsa não levantou o rosto. "Eu não sabia", respondeu. "Então por quê?" Ela parou um instante. "Porque a seca não se importa se você acredita nela. Ela vem." Iracema assentiu devagar, olhos brilhando. "Seu Joaquim não morreu em vão." Dona Elsa mexeu a concha de novo. "Ele morreu com sede. É isso que eu lembro." O silêncio que veio depois não foi bonito, foi real. No 10º dia, quando o vento começou a ceder e um risco de luz apareceu entre a parede do corredor e a massa de poeira, mostrando um pedaço de céu azul, Dona Elsa abriu a porta pela primeira vez desde o começo. A poeira tinha endurecido como pedra. Ela cavou o caminho com pá, o cabo enrolado em pano, e saiu para um mundo mudo. Quase ninguém se mexia no vilarejo. Só a casa dela respirando cheiro de terra molhada, e a parede de barris cheios que não tinha cedido 1 centímetro. Tinham dito que ela construiu um caixão. Mas nunca foi isso. Era abrigo, era útero, era um pequeno mundo teimoso, onde ninguém ia ter sede ou fome. Não daquela vez não. Sob o teto dela. O sol não voltou de uma vez. Primeiro foi uma borda pálida subindo pela crista como lembrança de frescor. Depois, com os dias, a tempestade se afastou e o vilarejo reapareceu. Atordoado, marrom, engolindo cercas, marcas de roda, trilhas, entradas de porão. Poços saíam da poeira como bocas sem ar. O cheiro de comida era raro. No dia seguinte, ao fim do vento, Dona Elsa levantou cedo. Os ombros doíam, os dedos tremiam de uso e calor. Iracema dormia enrolada em cobertas. O padre cochilava perto do calor. Marina e Ezequiel já estavam de pé, agachados na portinhola do túnel, checando o nível da água na cisterna. Tudo estava vedado. Nenhuma poeira entrou. Dona Elsa tinha passado o barro nas frestas em setembro. Eles tinham sobrevivido. Mas Dona Elsa sabia. Sobreviver à tempestade não é o mesmo que sobreviver ao depois, porque a poeira assenta, e quando assenta tudo muda. Ela calçou as sandálias no corredor externo, amarrou o lenço, pegou uma pá improvisada de madeira. Marina chamou sem levantar a voz. Ele veio. Eles cavaram juntos para cima, em direção à luz que entrava pela fresta entre o telhado do corredor e a massa de poeira. A poeira estava compactada, pesada, mas já formava crosta em cima. Trabalharam em turnos. Marina revezou com Ezequiel. Dona Elsa respirava entre uma puxada e outra. Ninguém mais ofereceu ajuda, não por maldade, por entendimento. Ela se movia com um propósito que ninguém queria atrapalhar. Ao meio-dia, romperam. Um fio de sol entrou no corredor como faca. Quando tocou o rosto de Dona Elsa, ela não se espantou.
Ela reconheceu como quem encontra algo que esperava. Ela alargou a saída, abriu um canal por cima do anel externo e subiu. Do lado de fora, o ar queimava o pulmão, mas era limpo, silencioso. Tão silencioso que dava para ouvir uma árvore cedendo longe, estalando sob o próprio peso. Ela girou devagar, olhando o vilarejo. Não havia cercas, não havia trilhas. A casa dos Oliveiras tinha afundado. Só uma depressão quadrada na poeira. O terreno de seu Jorge estava enterrado quase por completo. Poucos cheiros de comida subiam ao longe de lugares onde alguém tinha conseguido manter um fogareiro. E a dela não, a dela exalava cheiro de pão da chaminé. Uma fita escura de fumaça subia forte e limpa, enrolando no azul como desafio. Atrás dela, vozes acordavam, crianças cochichando, o padre tossindo, alguém virando no colchão. Estavam vivos todos, e ainda havia mantimentos. Dona Elsa limpou a poeira de uma abertura de ar que tinha deixado sob a beirada do telhado, e gritou para dentro no tom de quem dá comando simples. Liberem a pilha do sul, hoje usamos milho, depois feijão. A voz de Marina respondeu lá de baixo. Sim. Ela foi até o lado oeste e cavou perto da base, expondo a camada externa da parede de barris. Estava fresca. Ela soltou um galão, e sentiu o cheiro da água pura, forte e fresca. As mãos dela estavam vermelhas, mas não tremiam. O vento tinha passado. Agora vinha a cura. No terceiro dia, depois do fim da tempestade de poeira, a água começou a chegar. Não pingava, descia em onda. Montes de poeira desabavam, beirais cediam. Água corria onde telhados tinham afundado. Lama se espalhava como tinta, poços esquecidos afogavam. Na casa de Dona Elsa, a água não entrou. Ela abriu valas rasas no perímetro do corredor, e depois cortes mais fundos levando o escoamento para uma bacia de pedra antiga atrás, onde antes até o veado parava para beber. A água seguiu os canais como se obedecesse. No quinto dia, Ivan, o filho de seu Jorge, apareceu. Parou fora da vala, encharcado até as coxas, rosto queimado de sol. A gente não consegue secar nada, ele disse. O poço apagou de novo. Dona Elsa ficou na quina do corredor, braços cruzados. O anexo de vocês caiu, ela disse. Ele assentiu. A água acabou. Ele completou como se fosse culpa da própria boca. Ela observou. Você tem enxada. Ele puxou uma enxada do cinto. Dona Elsa apontou para o extremo leste do terreno. Tem um bosque de cajueiros. Pega as folhas, seca perto do fogareiro. A gente tentou. Então tenta melhor. Ele não se mexeu. Depois de um instante, ela disse num tom um pouco mais baixo. Leva alguns galões da minha parede sul, só para começar. Traz uma corda e amarra. Certo. Ele não agradeceu na hora, mas os olhos dele encheram. Obrigado, senhora. Dona Elsa respondeu sem suavizar. Não me agradeça, beba limpo. Ivan saiu correndo. No dia seguinte vieram mais 2 crianças. Depois uma mãe com um bebê. Depois Dona Iracema saiu teimosa, querendo buscar uma prima do outro lado da crista. A casa de Dona Elsa. Aquela casa embrulhada virou um ponto de frescor num vilarejo duro e marrom. Ela racionava como quem conta moedas. Cada galão, cada colherada. 4 porções por vez, ela dizia a Marina. Nada mais. Deixa baixar. Raspa a terra, mantém respirando. A notícia correu, mas não da boca dela. Correu da horta. As pessoas seguiam o cheiro de comida e pelos primeiros que chegaram, Dona Elsa soube o que tinha acontecido fora do alcance do seu vilarejo. 3 casas tinham cedido, 2 tinham queimado por dentro, com poço bloqueado e água invertendo. Um homem do Morro Sul foi encontrado de bruços na poeira, ainda segurando uma garrafinha de água vazia. E todos tinham rido dela. Todos tinham chamado ela de velha, construindo túmulo quando ela fechou as janelas no começo.
Agora os filhos deles dormiam perto do fogo dela, sob cobertas remendadas por mãos que ninguém vira tremer. Uma noite, quando os outros já estavam quietos, Marina perguntou: "A senhora sabia que isso ia acontecer?" Dona Elsa mexeu uma panela devagar. Não, ela insistiu sem força, mas construiu como se soubesse. Ela levantou os olhos e tinha algo ali que não era orgulho. Eu construí como quem não podia errar. Marina assentiu e não perguntou mais. Em meados de janeiro, a casa ainda estava de pé, fresca. O corredor, torto em alguns pontos de sol, segurava. Uma viga começou a rachar e Dona Elsa remendou com barro e lona. O poço seguia firme e toda a noite vinha mais gente. Nem todos ficavam, mas todos vinham. No fim do mês, 22 pessoas tinham se alimentado e refrescado naquele lugar. Dona Elsa não contava pessoas em voz alta, contava potes. Ela sabia quanto durava cada barril de água, quanto esticava cada panela, fazia caber, fazia funcionar. Para jornal, para a igreja, para a conversa bonita. Ela não quis nada, mas a história correu. A viúva que construiu um anexo em volta da própria casa. A mulher que carregava mais do que água. Ela carregou um vilarejo inteiro por um verão que ninguém queria lembrar. E no ano seguinte, anexos nasceram por toda parte. Ao longo das encostas. Ninguém mais zombou. Chamaram de Elsa Fortaleza. Alguns fizeram maior, mais alto, até bonito, mas nenhum foi tão forte. Porque o de Dona Elsa não nasceu de esperteza, mas de recusa. Recusa de perder para a seca outra vez. E no silêncio depois da chegada da água, no intervalo entre as estações, o vilarejo respirou diferente, ainda com medo, mas não mais despreparado. Eles tinham água, tinham paciência, e tinham o exemplo dela. Uma mulher que não ria, não chorava, não fazia discurso. Ela só plantava, só guardava e seguia vivendo. Quem se importa em se preparar, mesmo que os outros duvidem, sabe que a sabedoria dos mais velhos é um tesouro que pode salvar a todos, como a casa de Dona Elsa.